Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos que acompanham a nossa sessão aqui no plenário e também pela internet, hoje, dia 6 de novembro, os oradores que me antecederam já se reportaram ao fato, mas acredito que não seja demais a gente ressaltar sobre a representação que foi interposta nessa data junto ao Ministério Público em relação à ausência de alguns secretários municipais no processo de audiências públicas da Lei Orçamentária Anual aqui nessa casa. É importante destacar que a nossa lei orgânica estabelece que a Câmara Municipal ela tem poder, senhor presidente, para convocar os secretários municipais. Dentro da esfera que compete ao Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele tem por uma das funções precípuas a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Essa é uma das principais funções do Poder Legislativo. E a lei orgânica estabelece que o Poder Legislativo tem esse poder de convocar os secretários municipais para que eles possam prestar esclarecimentos. O processo de audiências públicas da lei orçamentária é uma obrigação legal. O Estatuto da Cidade, como o vereador Marco Rodrigues já se referiu, estabelece que aconteça o processo de audiências públicas. E, infelizmente, aconteceu no ano passado, aconteceu esse ano também, no primeiro semestre, na discussão na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e se repetiu agora na Lei Orçamentária Anual. Portanto, a Câmara teve extrema benevolência e paciência para com o Poder Executivo. Ocorreram ausências dos secretários municipais que foram convidados a participar. Porque essa casa, ela tem, apesar dela exercer o poder, ela não exerce o poder de forma arbitrária, e sim exerce o poder de maneira urbana. Então, a Câmara convida os secretários para que eles aqui compareçam, acreditando que, dentro do espírito de colaboração que tem que existir entre os poderes, e a própria Constituição Federal estabelece que os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si, eles estão independentes, mas harmônicos. O vereador Jorge Mariola sempre gosta muito de ressaltar a harmonia que tem que existir entre os poderes. Mas, passados quase 2 anos dessa legislatura, a gente percebe que há muito pouca harmonia entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ora, se os secretários são convidados a participar e não comparecem, parece que os secretários não estão realmente se importando para corroborar, confirmar esse mandamento constitucional da harmonia. E essa casa tomou a atitude que deveria tomar, no sentido de exercer a sua prerrogativa e convocar os secretários para que aqui comparecessem. E ainda assim, apesar da convocação, e na data de ontem, que foi a terceira audiência, a continuidade da terceira audiência pública da lei orçamentária, dos 5 convocados, apenas 1 compareceu, vereador De Jorge. Então, 4 secretários se ausentaram sem nenhuma justificativa plausível. Então, não há realmente outro instrumento que não seja, sob pena de prevaricação por parte dessa casa, de se noticiar, se informar ao Ministério Público Estadual de que os secretários que não atenderam à convocação incorreram, possivelmente, de acordo com o artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, em crime de responsabilidade, porque não atenderam ao chamado dessa casa. É importante destacar, aqui não há nenhuma questão pessoal contra a administração, contra nenhum secretário, nem contra o chefe do Poder Executivo, apenas e tão somente de que a lei ela tem que ser cumprida. E os vereadores têm essa obrigação de cumprir a lei e por isso que representaram. Agora, os secretários também têm a obrigação de defender a lei. Ainda mais os secretários. São agentes políticos do chefe do Executivo. O chefe do Executivo nomeia livremente os seus secretários. E os secretários, eles têm que obedecer à lei, especialmente à Constituição, e no nível municipal, a lei orgânica municipal, que a gente pode chamar de Constituição Municipal. E, infelizmente, não só na discussão dessa LOA, mas em outras ocasiões, mas essa Câmara foi benevolente, não fez convocações, não atenderam. Então, é simplesmente isso. Eu espero que
depois desse fato desagradável, essa prática não permaneça, essa prática não continue, de que a gente possa restabelecer a questão da harmonia. Notícias aparecem nos jornais a respeito de outros problemas administrativos, e aí eu quero lembrar do secretário, especialmente, se eu vou destacar um secretário, é o secretário municipal de educação, que atuou e agiu com descortesia para com essa casa e para com a cidade, e que foi convocado para que continuasse a prestar esclarecimentos na data de ontem e não compareceu a essa casa. Não posso deixar de lembrar de um agente político que está no município há mais ou menos 3 ou 4 meses no máximo, e que, sem previsão orçamentária, se utilizou de 8 milhões de reais para comprar livros no mês de agosto. E que a gente não sabe se ainda foram entregues esses livros aos alunos das nossas escolas. Eu queria fazer essa pergunta ao secretário municipal de educação, vereador Diego Sampaio. E essa pergunta ainda está no ar. Estou fazendo essa pergunta todos os dias aqui na tribuna. E o secretário alienígena, e digo alienígena com toda a propriedade, porque não é da cidade, não conhece São Gonçalo, não conhece a nossa região, e foi secretário em diversos municípios, e por onde passou, fez uma política de terra arrasada, onde tem uma prática de comprar livro de uma mesma editora, que é a Editora Melhoramentos. E eu gostaria de poder ter a minha pergunta respondida, mas esse secretário não compareceu a essa casa para responder os questionamentos não só dos vereadores, mas os questionamentos da sociedade gonçalense, porque a audiência pública ela é aberta à participação não só dos nobres edis, mas de toda a população, para que a gente possa ter transparência. Aí alerto, mais uma vez, está faltando transparência por parte do governo. A questão do Tribunal de Contas do Estado, a multa que foi infligida ao chefe do Executivo, uma multa realmente alta, bastante elevada, de mais de 100 mil reais, em relação à irregularidade e ilegalidade do contrato celebrado para a coleta de lixo entre a Prefeitura Municipal e a construtora Marquise, aponta nesse sentido de que, se a gente não tem transparência, a gente não tem um debate realmente público sobre as questões municipais, é isso que vai acontecer. É a cidade que vai ser penalizada, e também o próprio chefe do Poder Executivo, que muitas vezes não teve culpa nenhuma, mas foi mal assessorado nesse sentido. E aí qual é a penalidade? População com a coleta deficiente na rua, os trabalhadores que aqui estão presentes deixando de receber, ou seja, 4 meses de salários atrasados, em virtude de um ato administrativo que foi mal conduzido, que não obedeceu aos ditames da legalidade. Então, o que a gente discute aqui quando sobe à tribuna é exatamente isso. É o melhor para a nossa cidade, é o melhor para a administração pública. E para que a gente possa ter o melhor, a gente tem que ter harmonia. Está faltando harmonia. Quando os problemas começam a chegar no Tribunal de Contas, no Ministério Público, é porque falta harmonia. E os representantes eleitos pela população, que são os vereadores, eles não podem continuar sendo ignorados, não podem continuar não sendo ouvidos pelo Poder Executivo. Concedo a parte, vereador Alexandre Gomes. Obrigado, vereador Marlos Costa, pela parte. Fico aqui decepcionado, porque, primeiro, como falei na sessão passada, o primeiro ato do prefeito Neilton Mulim, quando assumiu o governo, em janeiro de 2013, foi rescindir o contrato com a empresa Marquise por ineficiência na prestação do serviço. Ou seja, ele quis dizer para a população que estava retirando a Marquise, que tinha um contrato em vigência de 2 milhões de reais por mês, mas dizia que a Marquise não prestava um bom serviço. Pegou uma empresa de fundo de quintal, chamada Terra Tec, lá de Nova Iguaçu, sei da onde, lá do Rio de Janeiro. Uma microempresa que nem poderia, trouxe para colocar no lugar da Marquise. Pasmem, senhores, ficou lixo espalhado
pelos 4 cantos da cidade. Pois bem, ele, se vendo desesperado pelo grande problema, chama a Marquise para conversar, chama a empresa que ele mesmo, o prefeito, disse que não prestava um bom serviço, senta numa mesa, eu não sei se vai à Fortaleza, não posso aqui falar que foi à Fortaleza, conversa com a Marquise, define um reajuste de 100% do contrato, ou seja, pagava a prefeita passada um contrato 2 milhões por mês. E traz a Marquise de volta, vereador Marlos Costa, pagando 4 milhões por mês. Aí é bom demais. Aí não sobra dinheiro para pagar os caminhoneiros que estão lá. Qual a culpa dos trabalhadores que sustentam as suas famílias pelo acordo mal feito que o prefeito fez com a Marquise? Como que vai sobrar dinheiro no orçamento dele, nem que ele trouxesse o melhor economista do Brasil e do mundo, aumentando muitas das vezes os contratos? Vamos aumentar, vamos, Marco Rodrigues, ter uma prudência. Todo reajuste de contrato ou toda mudança de contrato, ela é corrigida pelo IPCA. O IPCA bate 8%, 10%. Aqui, todo contrato renovado aumenta 50%, 100%, 200%, 300%. Como que vai sobrar dinheiro para o prefeito fazer aquilo que ele precisa pela população que confiou nele? Sem contar, nobres vereadores, e isso eu vou deixar mais para frente, da grande e importante promessa que fez ele chegar aonde ele chegou. Nós ainda nem estamos falando da passagem a 1,50, nós nem estamos falando da empresa de lixo municipal, nós nem estamos falando ainda do reajuste de 68% dos professores, nós não estamos falando nem ainda da companhia de águas, porque o prefeito vai ter que explicar muitas coisas, porque, me desculpe, Nivaldo, se Vossa Excelência tivesse naquela cadeira, estaria diferente. Vossa Excelência é muito mais político, é muito mais jeitoso e conhece na flor da pele o que é ser vereador. Mas ser vereador não é sentar e fingir que foi vereador, não. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Alexandre Gomes. Já concedo a parte ao vereador Amarildo, só um instante, vereador Amarildo. Mas é importante lembrar, até porque hoje chegou a essa casa a documentação do Tribunal de Contas do Estado. Eu tive a oportunidade de examinar essa documentação da presidência, que informa essa casa sobre a multa em relação ao contrato e a ilegalidade do contrato da prefeitura com a Marquise e o sobrepreço que foi apontado pelo tribunal no contrato de mais de 16 milhões de reais. Então o tribunal trouxe essas informações. Aliás, importante destacar que o Tribunal de Contas cumpre a lei, que tudo que se refere ao município de São Gonçalo, o tribunal remete essa casa para conhecimento dos vereadores. E já alertei aqui em sessões anteriores e volto a lembrar, a Secretaria Municipal de Planejamento não tem enviado as informações que a Lei 8666 estabelece que tem que ser enviadas para essa casa. Quais são? Os contratos e convênios celebrados pela Prefeitura. A Lei 8666 estabelece que todos os contratos e convênios têm que ser submetidos para conhecimento dessa casa e nenhum contrato, nenhum convênio tem chegado a essa casa para análise dos vereadores. A gente fica sabendo das notícias ou quando o tribunal informa, Tribunal de Contas, ou pela própria imprensa. Então fica também importante destacar a falta do Poder Executivo também no cumprimento da Lei 8666. Concedo a parte, vereador Maria do Guiar.
Obrigado, nobre Dil. Eu não ia me manifestar, eu estava quietinho. Hoje eu não faria uso da palavra. Mas, meu nobre vereador Alexandre, nosso prefeito Neilton Molino foi um grande vereador nessa casa. É porque o senhor não teve o prazer de estar ao lado dele, como eu, Dilvan e Mariola. Fez leis excelentes, trabalhos excelentes, não só nessa casa, também quando assumiu aquela cadeira na Câmara Federal. Por isso que veio tão bem votado aqui para o município. E a gente não pode culpar o prefeito Neilton Molino e o vereador Marcos Costa por tudo que acontece no município. É um município falido, que foi pego falido. Aí quando a gente fala de professor, de aumento de professor, a gente vê que foi um prefeito que em 2 anos deu mais aumento do que o governo passado em 8. Pelo menos ele é um prefeito que não aceita a corrupção. Pelo menos ele é um prefeito que tem coragem de meter a navalha na própria carne. Eu sentei nesta cadeira no mandato passado e vi o executivo vendendo praça, embora não estivesse na votação. Eu vi empresário da educação se apossar de rua no Jardim Alcântara. E isso está claro para quem quiser, dando terreno em troca. Eu vi empresário de ônibus fechando finais de rua do lado do cemitério Parque de Niterói. Então, essas arbitrariedades a gente não vê no governo Neilton Molino. E eu também gostaria de aproveitar, meu presidente, com a parte do meu amigo Marlos, para parabenizar a Fernanda, que hoje está se ausentando da Secretaria de Governo, para entrar no meu grande amigo e um grande administrador também, Sandro Almeida, que tanto trabalhou e foi um dos mentores da campanha do meu irmão Nivaldo, e que se não fosse ele, com certeza essa votação expressiva não seria tão expressiva, porque ele fez um acordo junto com Roseli e mais outros, e conquistou muitos vereadores. Os vereadores trabalharam com o senhor de coração. Então eu parabenizo tanto o Sandro quanto a Fernanda pela gentileza, pela dedicação e pelo trabalho, por ter hora para pegar e não ter hora para largar. Meu grande abraço ao meu irmão Sandro Almeida. E Marlos, Fernando Pessoa falou o seguinte: o tamanho de um homem é o tamanho do seu sonho. E o prefeito Neilton Molino hoje faz o gonçalense sonhar. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Amarildo. Parabenizo também porque o vereador Sérgio Jevu, que teve que se ausentar em virtude do retorno do vereador Nivaldo, mas vejo que o governo realmente tem Vossa Excelência um grande defensor e certamente um líder do governo na nossa casa, e que com toda a propriedade, com todo o carinho, defende o governo. E acho que na democracia e no parlamento é isso mesmo que tem que acontecer. E também acredito que a gente deva sonhar, porque sem sonho a gente nunca vai conseguir um objetivo. Então é o sonho que move a humanidade, é o sonho que move o homem, mas a administração pública ela tem que estar no nível da realidade. A gente tem que estar nos pés no chão, para que a gente possa realmente concretizar esses sonhos para a população gonçalense. Tenho certeza que esse é o objetivo do prefeito, o objetivo de todos os vereadores, para que a gente possa ter o melhor para a população gonçalense. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Amarildo. Conceda a parte, vereador Marco Rodrigues. Obrigado, vereador Marcos. Breve, vereador, por favor. Tá bom? Com certeza, senhor presidente. E o vereador Amarildo me chamou a atenção aqui, quando assomou a tribuna, para falar de aumento. E aí eu gostaria de só informar a essa casa, a assistência, as pessoas que nos assistem, que, como eu falei, o princípio da administração pública visa o interesse público. O interesse público é o interesse de todos. Então a gente não pode ter um governo para governar só para uma parte da cidade, correto? Nem um governo que só pense numa categoria. A Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa, junto com a Comissão de Constituição e Justiça, foi procurado, vereador Amarildo,
só para informação, pelos demais servidores do município, servidores esses que não foram contemplados com aumento, que acumulam já uma perda de 21% nos seus ganhos reais, porque estão aproximadamente 4 anos já sem aumento, que já veio desde o governo anterior, não dando aumento, porque infelizmente é uma prática que a gente tem visto nessa cidade, os governos não respeitarem o nosso servidor, que é o agente de transformação, que é quem conduz essa cidade. E aí acumulam perdas de 21% ao longo dos últimos 4 anos. E aí, como Vossa Excelência falou, em 2 anos o prefeito já deu mais de 20% para a educação. E aí, com a situação que se avoluma cada dia na nossa cidade, como é que a gente vai trabalhar com essa realidade? Uma categoria, nós temos médicos, professores, administradores, engenheiros, contadores. Os professores ganham 20% e os demais não ganham. A gente sabe a importância do professor no cenário nacional. Só que a administração pública é para atender ao direito de todos. E eu gostaria, vereador Marlos, senhor presidente, só de eu ler essa solicitação assinada pelo nosso presidente aqui, solicitando ao chefe do Poder Executivo uma agenda com a Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa e de Redação e Justiça, Constituição e Justiça, para que a gente trate de assuntos pertinentes ao Poder Legislativo e ao interesse do agente de transformação nessa cidade. Eu digo que se essa cidade chegou onde chegou até os dias de hoje, não é graças a nenhum de nós, não. É graças aos servidores que, independente do governo que aí se encontra e dos vereadores que estejam nessa casa, tem trazido essa cidade com toda a dificuldade até os dias de hoje. São essas pessoas que precisam ser valorizadas, precisam ser respeitadas, precisam ser reconhecidas. Então, eu queria aproveitar aqui para informar que foi protocolado na data de hoje uma solicitação de agenda com o chefe do Poder Executivo e vamos aguardar. E só para concluir, vereador, quero deixar claro também que a partir da semana que vem nós vamos solicitar, através da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador De Jorge, todos os contratos assinados por esse governo desde janeiro de 2013 até os dias de hoje, para que a gente possa analisar individualmente cada um, porque infelizmente já chegou ao conhecimento do meu gabinete, que não sei se alguns dos meus colegas aqui assistiram ao Fantástico no domingo. Nós vimos numa cidade, eu não lembro agora o estado, infelizmente empresas de fantasmas, empresas de fachada prestando serviços. Infelizmente chegou a informação, eu fui até o local, não localizei uma empresa, que, para vocês terem noção, só esse mês essa empresa recebeu R$800 mil, só esse mês. Ela tem recebido ao longo do ano aproximadamente R$500 mil mês. E nós estamos levantando essas informações, porque no endereço que consta no CNPJ, a empresa não existe. Então, existe uma grande suspeita de que está acontecendo em São Gonçalo o mesmo que aconteceu naquela cidade que apareceu no Fantástico no final de semana. E eu vou terminar, vereador, dizendo, foi época na política onde os fins justificavam os meios. Obrigado pela parte. Agradeço a Vossa Excelência e não tenho dúvida de que é o trabalho de fiscalização da Câmara, com a colaboração, inclusive, do Poder Executivo. O Poder Executivo tem controle interno, a Secretaria Municipal de Controle Interno existe exatamente para poder prevenir problemas, prevenir possíveis irregularidades, que faz com que a gente possa ter uma administração pública melhor. E aí concordo com o vereador Amarildo quando ele afirma que o prefeito não tem responsabilidade de muitas questões que acontecem. E é exatamente por isso que ele delega para o seu secretariado para que possa tomar a conta do governo e tomar as ações necessárias para o desenvolvimento da cidade. Mas quando a gente tem uma situação como a de ontem nessa casa, onde de 5 secretários, 4 se ausentam à convocação dessa casa, isso mostra que realmente tem secretários que parece que estão trabalhando contra o governo. Quero agradecer a paciência por terem me escutado. Muito obrigado. Boa noite a todos.